Olá, gente! Venho trazendo aqui mais uma aula de História pro Enem e hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa. Como eu sempre digo para vocês, é uma grande recomendação que quando acabe esse vídeo vocês procurem mais detalhes sobre o assunto ou um pouco mais tarde também, quando vocês tiverem tempo, porque eu vou falar de forma bem rasa, de forma bem resumida, então é importante que vocês se aprofundem. Afinal, a Revolução Francesa é um tema muito importante para entender sobre a política contemporânea, para entender sobre a sociedade que a gente vive, né? Afinal, é um grande marco, é um marco do começo da era contemporânea da nossa história. Bem, para entender um pouco da Revolução Francesa, que faz parte dessa grande era das revoluções que acontecia na Europa entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, vamos ver um pouquinho de como era a França antes dessa revolução. Bem, a França, antes da Revolução Francesa, era um estado centralizado, uma monarquia, né? Uma monarquia absolutista que era composta do antigo regime. Ou seja, tinha uma estrutura de propriedade e direitos feudais. Bem, a monarquia, a aristocracia e o clero tinham um grande privilégio na França nessa época, né? Para eles, nesse momento, estava tudo ok, tudo numa boa, porque eles estavam vivendo no luxo. Vocês podem ver em quadros, em filmes, que a França monárquica, a monarquia francesa, a aristocracia francesa, o clero estavam vivendo no luxo, no conforto, mas o povo, em contramão, estavam passando por vários problemas. Bem, a França nesse momento estava tendo um crescimento demográfico muito grande, né? Isso já é um problema. Mas além disso, ela estava passando por um período que estavam tendo grandes secas ou grandes inundações. Isso não é nada bom para a agricultura, ou seja, isso eleva o preço da comida, dos gêneros alimentícios, né? Do trigo, que era muito importante para a França, afinal, é desse artigo que o pão é feito. Então, estava tendo uma grande fome na França. Além disso, também tinha uma crise financeira que estava sendo causada pelos grandes gastos da monarquia e pelos custos de guerras, né? A Guerra dos 7 Anos, principalmente, e a independência dos Estados Unidos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que a França participou. Bem, além disso, a gente tem que lembrar um pouco, estabelecer um pouco sobre como estava sendo a organização estatal da França nessa época. Bem, a gente tem uma divisão entre 3 estados, que seria o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a burguesia e as camadas populares. O que estava acontecendo, né? Graças a esses grandes problemas que a França estava enfrentando, tinha que ter alguma forma de conseguir resolver isso. Então, a primeira coisa que o rei fez, demitiu vários ministros, né? Demitiu vários ministros, contratou outros. E no final das contas, ele recebeu um conselho dos ministros, de um dos ministros que era: rei, por que você não começa a taxar o clero e a nobreza, né? Taxar tributos dele, assim como é taxado da burguesia e do povo. O rei não gostou disso, claro, né? Demitiu o ministro, então contratou Jacques Necker, que, bem, não ia dizer a mesma coisa, né? Porque ele sabia que não ia dar certo, então disse: bem, então vamos, porque a gente não convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Lembrando, a Assembleia dos Estados Gerais não era convocada desde o começo do século XVII, desde 1614, muito antes do rei atual da França, que era Luís XVI, ter nascido, né? O rei ficou intrigado e disse assim: então vamos convocar essa assembleia, né? E aí convocou em 5 de maio de 1789 a Assembleia dos Estados Gerais. Bem, como era a votação nessa assembleia? Cada estado tinha um voto. O clero, a nobreza e a burguesia, né? A burguesia e o povo. Só que
era dividida em estados, mas a burguesia tinha uma grande parcela de participantes, porque era muita gente, era burguesia, eram os sans-culottes, eram os camponeses, era todo mundo no grande balaio. Então, colocar uma votação em que cada estado tinha um voto não era muito interessante, até porque o que estava em votação nessa assembleia era se o clero e a nobreza iam ser tributados, né? E é claro que a nobreza e o clero votariam que não, e a burguesia que sim, e a burguesia ia perder. Bem, com isso a burguesia disse, então por que a gente não coloca um esquema de votação mais igualitário? Pode ser que cada pessoa vote, e aí a gente conta os votos de todos e dá o resultado. Clero e a nobreza não gostaram disso, começou a briga, né? Luís XVI disse, bem, tá muito complicado isso, tá tendo muita briga, vamos dissolver. O terceiro estado disse, ei, não, Luís XVI, não quero não dissolver. A gente vai ficar aqui até que isso seja resolvido. Então, eles simplesmente se isolaram em uma sala do palácio, que é conhecida como Sala do Jogo de Pela. Seria uma grande sala fechada, onde ocorria partidas de tênis, e ficaram lá. Eventualmente, o baixo clero também se uniram a eles, e assim foi declarada a Assembleia Nacional Constituinte, né? E é aí que o negócio começa a ficar um pouquinho mais brabo. Por quê? Luís XVI demitiu Jacques Necker, contratou o conservador Barão de Bretteville para ser ministro das Finanças, né? A burguesia, em contrapartida, originou a Guarda Nacional, né, que seria uma milícia burguesa, que estaria ali para resistir às ordens reais e liderar o povo, que estava ficando furioso com tudo que estava acontecendo e começou a se armar. Tanto que, eventualmente, no dia 14 de julho, a multidão de pobres ferozes participou de um marco da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha. Eles invadiram, libertaram vários presos que estavam lá e incendiaram a Bastilha, que seria a grande prisão, símbolo da monarquia absolutista francesa. Por isso é um momento tão importante. Além disso, no campo estava havendo invasões e incêndios de castelos. Vários nobres estavam sendo assassinados e por isso essa época, né, ficou conhecida como o Grande Medo. Bem, é aí que a Revolução realmente começa. A Revolução Francesa é dividida em 3 fases. A primeira é a Assembleia Nacional, que vai entre 1789 e 1792. A segunda, a Convenção Nacional, que vai entre 1792 e 1794. E, por último, o Diretório, que vai entre 1795 e 1799. Cada qual tem sua importância na história da Revolução. A primeira, a Assembleia Nacional, que leva esse nome justamente por causa do surgimento dessa Assembleia Nacional, tinha como atuação a burguesia nas cidades e os camponeses no interior. A burguesia estava tentando ajeitar ali a política, os problemas, e os camponeses estavam destituindo nobres, pegando propriedades, aristocratas e dividindo de forma igualitária para eles, né? Bem, a Assembleia Nacional, ou seja, a Assembleia dos Estados Gerais, o que é que ela começou a fazer? Ela aboliu os privilégios feudais, né? Tentou restabelecer a ordem contra esses privilégios feudais, instituição feudal, tanto que alguns historiadores dizem que a Idade Média realmente terminou com a Revolução Francesa, ou alguns dizem com a Revolução Russa, né? Porque existe feudalismo na Rússia até século XX, então existe esse debate. A Assembleia Nacional também criou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, essa declaração que existe até hoje estabelecia a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada e o direito de resistência à opressão. Essa declaração foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Pessoal, muito importante também lembrar disso.
Bem, além disso, ele tomou os bens da igreja e instituiu a Constituição Civil do Clero, que determinava que os padres passavam a subordinar-se ao Estado no papel de funcionários públicos. O clero, claro, não gostou nada disso, tiveram algumas manifestações, mas nada muito concreto e vitorioso. Em 1791, é feita a primeira Constituição da França, que estabeleceu a monarquia constitucional e a eleição censitária, ou seja, só votava quem tivesse uma renda mínima. E isso é para nos lembrar que quem estava comandando era a burguesia, gente. Era a galera que tinha dinheiro. O povão, os pobres, estavam sentindo ali o gostinho de liberdade e igualdade, mas não estavam realmente chegando no ponto, né? Bem, acontecendo isso tudo na França, os outros países da Europa estavam chocados, boquiabertos, porque a maioria eram países monárquicos, né? E aí eles viam isso, o povo, a burguesia assumindo o poder. Isso não pode acontecer no meu território. Então eles estavam começando a se unir para não deixar que essa nova forma de governo invadisse seu território, que não fosse, não continuasse na França também. Eles estavam ajudando a família real francesa. E aí isso derroca numa coisa bem complicada. Por quê? A França estava em monarquia constitucional, né? Claro que a Assembleia estava comandando realmente, mas a figura de maior poder era o rei. Bem, acontece que o rei não estava gostando nada da burguesia estar mandando nele. Então ele se uniu a esses países estrangeiros e tentou fugir da França e para a Áustria, que era companheira, era aliada nessa empreitada real. Aí eles fugiram, né? Vestidos de camponeses, até que eles foram descobertos perto da fronteira com a Áustria e foram presos, todos eles. Luís XVI, Maria Antonieta, que era sua esposa, seus filhos, todo mundo preso, né? Claro que a população ficou chocada. Como assim? Nosso rei nos traiu. O que a gente vai fazer agora? Os sans-culottes ficaram muito revoltados, queriam pegar em armas, queriam colocar medidas radicais. E aí foi instaurada a pátria em perigo, porque estava tudo muito tenso. Então, os jacobinos, deixa eu explicar um pouco para vocês quem são os jacobinos, instauraram a pátria em perigo. Com isso, existiu a formação do Exército Popular, que estava sob o comando de Marat, Danton e Robespierre. 3 nomes muito importantes na Revolução, principalmente na próxima fase que eu vou apresentar para vocês. Com isso, esse Exército Popular enfrentou vários exércitos emigrantes, de prussianos, de austríacos, né, que estavam querendo invadir a França e restituir a monarquia. Eles conseguiram, o Exército Popular saiu vitorioso. O rei foi acusado de traição, né? Ele era um traidor da nação. E então os revolucionários disseram: bem, a gente não pode confiar no nosso rei, então vamos proclamar a república. E assim começa a Convenção Nacional. Por quê? A Assembleia Nacional se reorganizou para formar a Convenção Nacional, que era formado pelos girondinos, Pântano e os jacobinos. Bem, os girondinos, que ficavam do lado direito do espaço físico, né, da convenção, eles eram burgueses que queriam consolidar suas conquistas e não queriam radicalização. Queria ficar assim, gente, de boa, a burguesia está comandando, continua assim. A planície ou pântano, que ficava na parte central, eles eram bem neutros, né? Eles diziam, olha, não tem nenhuma coisa aqui, nenhuma ideia concreta, não sei se sou contra, não sei se sou a favor. Então, eles mais ou menos ficavam entre os ânimos dos girondinos e os jacobinos. E os jacobinos montanha, né? Ficava na parte mais alta do edifício. E ficavam na parte esquerda, né? Eles eram representantes da pequena burguesia,
era muitos deles eram compostos pelos sans-culottes, né, que era uma baixa burguesia, que eram bem radicais e eram defensores do aprofundamento da revolução. Ou seja, tem que aprofundar mais, radicalizar mais, tem que fazer mais coisa aí. Bem, a Convenção Nacional instituiu um novo calendário francês, né? Que aí, a partir daquele momento, começava o ano 1, né? A partir de 1793. Vamos começar o ano 1 da Revolução, ou seja, um novo começo para a Revolução Francesa. E aí os nomes do mês também são mudados para se adaptar ao calendário agrícola. Por isso que vários nomes novos vão aparecer. Por exemplo, Brumário, Termidor, isso é tudo, são meses do novo calendário da Revolução. Bem, além disso, lá nos outros países, criou-se a primeira coligação, que seria uma união entre os países da Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia e Países Baixos contra a Revolução. Por que eles fizeram isso? Porque a Convenção Nacional guilhotinou Luís XVI. Isso é um grande começo para tanto de gente que vai morrer. Luís XVI é o pontapé inicial da galera que vai morrer durante a Revolução. E esses países, né, monárquicos, decidiram se unir contra a Revolução Francesa, né? Bem, em junho de 1793, os jacobinos, comandados pelos sans-culottes, tomaram a convenção. Ou seja, jacobinos tomaram o poder, né? Prendeu vários líderes girondinos e começaram a Convenção Montanhesa, que durou entre 1793 e 1794. Quem estava no comando desses jacobinos? Marat, Hébert, Danton, Saint-Just e Robespierre. Bem, o que acontece? Nessa Convenção Montanhesa, criou-se a Constituição do ano 1, que colocava o sufrágio universal e a democratização, né? Isso foi em 1793. Os jacobinos, eles iam, a partir de então, dirigir o país por meio do Comitê da Salvação Pública, que seria responsável pela administração e defesa externa do país. Quem comandava de início esse comitê era Danton, foi ele que criou, inclusive. Logo depois vinha o Comitê da Salvação Nacional, que cuidava da segurança interna, e então o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução. Esse é o ponto desse período, né? Enfim, durante esse governo montanhês, a radicalização da Revolução chegou ao seu auge, né? Muita gente foi guilhotinada, muita gente. Até que Marat foi morto em 1793 por uma girondina chamada Charlotte Corday. O problema era, Marat era adorado pelos sans-culottes. E aí ele foi assassinado e o negócio deu ruim. Começou então, né, o que seria o período do terror, que durou entre setembro de 1793 e julho de 1794. Nesse período, milhares de pessoas foram executadas por serem contra-revolucionárias, traidoras, que apoiavam o rei ou que eram contra a revolução. Muitos jacobinos morreram, muitos girondinos morreram. Esse é um momento que Maria Antonieta é guilhotinada, né? Nossa grande figura de Maria Antonieta. E essa é a parte ruim, né, galera? O povo morreu. Mas também tinha uma parte boa desse governo jacobino, né? Eles colocaram várias medidas, como a lei do preço máximo, que tabelava os preços dos gêneros alimentícios, a venda pública a preços baixos de bens que pertenciam à igreja e a nobres emigrados, a abolição da escravidão nas colônias, a criação do ensino público e gratuito, o fim da supremacia da religião católica e do clero,
Tanto que eles colocaram um culto revolucionário fundado na razão e na liberdade. A gente também tem que lembrar que a Revolução Francesa vem muito do iluminismo. Tanto que a Catedral de Notre Dame, na época, foi transformada no Templo da Razão, né? Bem, claro que nem tudo são rosas, né? Os jacobinos se dividiram entre radicais e indulgentes, ou seja, radicais que era bora, vamos ampliar as execuções, vamos matar mais gente, e os indulgentes que eram comandados por Danton, que desejavam conter a revolução e acabar com as prisões e a violência, né? Bem, começou essa brigazinha, né? E aí Robespierre, que era que realmente estava tacando terror ali, muitos disseram que tá ficando meio louco. Ele disse bem assim: vocês estão brigando aí, suas facções. Vou matar vocês também. E aí ele matou Herbert, que era o líder dos radicais, e Danton, que era o líder dos indulgentes. Aí todo mundo falou: gente, Robespierre tá louco. O que fazer com Robespierre? Matar Robespierre. Mataram Robespierre também, do mesmo jeito que ele matou muita gente. Aí, em 1794, julho de 1794, rolou o golpe do Thermidor. O que seria esse golpe do Thermidor? Os girondinos apareceram e disseram bem assim: ei, confusão aí vocês estão fazendo, velho. Sai fora. Aí foi quando Robespierre morreu, muita gente morreu, né? Muitos jacobinos. E aí os burgueses, a alta burguesia tomou controle novamente e começou, né, reativou o projeto político burguês. Ou seja, ok, vai acabar a violência, mas também vai anular muitas decisões boas, né, do período jacobino. Ou seja, tchau lei do preço máximo, tchau supremacia do Comitê da Salvação Pública, né? A violência continuou porque virou o jogo, né? Muitos jovens de direita saquearam lojas, matavam jacobinos. E aí, esse período foi chamado de terror branco, né? Bem, entre 1794 e 1795 aconteceu essa Convenção Thermidoriana e em 1795 foi fundada a Constituição do ano 3, que restabeleceu o critério censitário de votação e o poder executivo seria exercido pelo diretório, né? 5 membros seriam eleitos deputados e comandariam esse diretório. E é aí que começa a terceira fase da Revolução. Essa é uma fase de supremacia girondina, pessoal. Tinha oposição de jacobinos, claro, obviamente, né? E também tinha problemas com os defensores da monarquia, os realistas, que queriam que a monarquia voltasse, os Bourbon voltassem, enfim, muitos problemas. E aí também estavam tendo muitos levantes populares e ameaças estrangeiras, né? Os Cancelotes fizeram a conspiração dos iguais e vários camponeses também estavam indo contra esse diretório. E aí os países também estavam começando a aparecer novamente, tanto que em 1799 houve a formação da segunda coligação, né, dos países europeus que eram contra a Revolução. Bem, para isso, o exército francês revolucionário teve que agir, né? E aí é que aparece um grande personagem da história, não só francesa, mas mundial, que é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava no exército francês, estava lutando contra as forças monarquistas europeias e ganhou muitos combates. Então, por isso, ele começou a ser ovacionado na França, né? Como guerreiro da Revolução, como defensor da Revolução. Então, em 9 de novembro de 1799, ocorre o golpe do 18 Brumário, que os girondinos estavam necessitando consolidar a República Burguesa contra as ameaças internas e externas, se aliaram a Napoleão e aí, com isso, fecharam um golpe contra o diretório, que é o golpe do 18 Brumário, né? Com isso, houve a formação do consulado, que seria formado por 3 representantes que comandavam, né? Sendo que um deles era Napoleão Bonaparte. Mas, acho que se a gente lembrar um pouquinho de Roma Antiga,
Vocês veem que dos três que tomavam poder, principalmente naquela época do Principado, sempre tinha um que tomava o poder para si mesmo e era o supra-sumo, né? Pronto. Na França, esse é Napoleão Bonaparte. E em um momento, ele tomou o poder para si e fundou a sua nova era, que era a era napoleônica. Mas isso aí é para vocês verem depois, né? Estudarem depois também, é um tema muito importante. Mas foi aí que a Revolução Francesa teve seu fim. E é isso, gente. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou à disposição para explicar para vocês, dúvidas, né? Tudo que vocês precisarem. E é isso. Muito obrigada pela atenção.